Boa noite. Boa noite. O calor intenso transforma a paisagem do rio Tietê e prejudica o turismo. Um apagão atinge mais de 3 milhões de pessoas no Amazonas e no Pará. A primeira turma do Supremo torna réus 3 deputados do PL suspeitos de desvio de emendas parlamentares. Organizações de direitos humanos denunciam o assassinato de centenas de civis da minoria alauíta pelas forças de segurança do novo governo da Síria. Na Ucrânia, ataques russos matam 25. O Papa Francisco apresenta melhora gradual e leve. Nos 50 anos do Dia Internacional da Mulher, manifestações pelo mundo pedem mais igualdade e o fim da violência. Você vai ver os gols na reta final dos campeonatos estaduais. E a multidão que resiste em se despedir do carnaval. Agora no Jornal Nacional. Um apagão deixou grande parte do estado do Amazonas às escuras por mais de 8 horas. A energia elétrica acabou por volta das 11 da noite de ontem na região metropolitana de Manaus e em outras cidades do estado, o que prejudicou também o abastecimento de água. A falta de energia atingiu ainda municípios do noroeste do estado do Pará, como Óbidos, Monte Alegre e Juruti. Segundo a concessionária Amazonas Energia, mais de 3 milhões de pessoas foram afetadas. O fornecimento de energia só foi totalmente normalizado às 7 da manhã de hoje. O operador nacional do sistema elétrico confirmou o desligamento de uma linha do sistema interligado e declarou que está apurando as causas do apagão. Segundo a concessionária, pontos isolados no estado enfrentaram falta de luz durante o dia, mas por causa da chuva da madrugada. Temperaturas elevadas e as sucessivas ondas de calor que parte do Brasil vem enfrentando desde o início do ano produziram mais um efeito indesejado: o aumento descontrolado de plantas aquáticas no rio Tietê. Um tapete verde no meio do principal rio de São Paulo. Neste ponto, são cerca de 6 quilômetros de aguapés. As plantas aquáticas atrapalham quem trabalha com o turismo em Barra Bonita, região centro-oeste de São Paulo. Por aqui, mais de 3 mil turistas fazem os passeios de barco toda semana. Está muito alto. Entrar ali é mesmo que eu já entrar no atoleiro. Entrou, ficou. Esse aqui é considerado ponto alto do passeio pelo Rio Tietê em Barra Bonita. É a chamada eclusagem. As comportas são fechadas e a câmara se enche de água para que a embarcação consiga chegar à parte mais alta do rio e aí deveria seguir o trajeto. Mas as plantas aquáticas se tornaram um obstáculo para isso. Essa embarcação ficou à deriva. Essa outra correu o risco de naufragar. Ao tentar cruzar uma região com muitos aguapés, ele pode vir a ser aspirado pelo motor, enroscar no eixo, no hélice, causando alguma avaria, deixando às vezes até a deriva essa embarcação. Nesta fazenda de piscicultura em Arealva, o vento levou os aguapés para dentro dos tanques de criação de tilápias. Os peixes param de comer por causa da falta de oxigênio. Prejuízo para o produtor, que tem que retirar as plantas ao menos 2 vezes por semana. Perdas para os pescadores. Seu José viu a renda cair 40% nas últimas semanas. Pega muita sujeira no anzol, enrosca no anzol e dependendo do lugar que você está, você não pode nem sair com o barco. Um grupo de trabalho formado por empresários, ONGs e pesquisadores revelou que os aguapés afetam a qualidade da água no interior do estado e fizeram diminuir o volume do rio Tietê. Segundo a diretora da Fundação SOS Mata Atlântica, as recentes ondas de calor pioraram a situação, que já era grave. A ausência de sombra nas margens causa o grave aumento da temperatura da água, então matéria orgânica em decomposição, fertilizantes agrícolas, tudo isso dentro do rio, com o aquecimento da água, ajuda na proliferação das plantas aquáticas. A solução é plantar mata ciliar no entorno do rio. Agora, emergencialmente, de forma paliativa, seria retirada essas plantas seriam reaproveitadas para que elas não fiquem em desequilíbrio no rio. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo declarou que vai discutir um plano integrado sobre o reservatório no Fórum de Recuperação do Rio Tietê. Vamos ver agora como fica o tempo em todo o Brasil com a Thaís Luquezzi. Oi, Thaís, boa noite para você. Boa noite, Paulo Renato, Aline. Olha, ainda fica muito quente no estado de São Paulo como um todo amanhã, viu?
Uma boa noite para você. Aliás, no Sudeste, a primeira semana de março foi marcada pelas altas temperaturas e pela pouquíssima chuva. Aqui na capital paulista, entre o início de fevereiro até agora, foram 23 dias em que não choveu nada. E no Rio Grande do Sul, essa chuva foi ainda mais irregular. E o calor, mais intenso. Porto Alegre, que chegou hoje aos 37 graus quase, amanhã uma queda brusca, faz 27. É no Rio que vai chegar aos 37. Em Florianópolis e São Paulo, 34. Vitória e Goiânia, 33 graus. Em Belém, São Luís e Fortaleza, 29, porque continua chovendo muito por aqui. Por isso, o norte do Ceará, do Maranhão, leste do Pará e o oeste do Amazonas têm risco para alagamentos neste domingo. Pode chover entre 30 a 40 milímetros em Belém e Fortaleza. Na faixa leste do Nordeste também chove muito, em Recife, João Pessoa e também em Natal. O tempo vai ficar firme neste domingo, desde o Paraná até o sertão nordestino. E veja que no sul do país a chuva já vem forte. É por causa da frente fria que chega esta madrugada no Rio Grande do Sul e vai pôr fim à onda de calor. Ela finalmente vai furar o bloqueio atmosférico e chega ao sudeste na segunda-feira. Amanhã há risco de temporais já no Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina e no sul do Paraná. O vento pode chegar a 70 km por hora aqui, junto com granizo isolado e alerta para alagamentos. E é essa frente fria que traz uma mudança para valer nas temperaturas excessivas. E elas vão despencar no sul do país. Veja, na segunda, o dia já começa com 11 graus nas áreas de serra e com 10 graus em Bagé, no sul gaúcho. Veja como as temperaturas que começaram o mês perto dos 40 graus vão ficar mais dentro da média, até um pouco mais frio nas áreas do sul e parte do sudeste. No sudeste, essa mudança vai ser a chegada da chuva a partir de segunda. Em São Paulo, com temporal mesmo, inclusive. E a temperatura cai mesmo na quinta-feira, com 26 graus. No Rio, a chuva será menos intensa e só fica um pouco menos quente também na quinta-feira, com 32 graus. É um pouco mais ameno, né? Aline, Paulo Renato, boa noite para vocês. Boa noite, Thaís. Obrigada. Obrigado, boa noite. A polícia de São Paulo prendeu um suspeito de envolvimento na morte da adolescente Vitória Regina de Souza na quarta-feira. Michael Antônio Salles dos Santos era vizinho de Vitória e dono de um dos carros que teriam passado pelo mesmo caminho que ela percorreu antes de desaparecer quando voltava do trabalho. O corpo de Vitória foi encontrado na mata em Cajamar, na Grande São Paulo. Em depoimento à polícia, Michael disse que na noite em que Vitória sumiu estava em casa com a mulher. Ela negou e disse que estava na casa da mãe dela. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, encaminhou hoje à Procuradoria-Geral da República as defesas de 27 dos 34 denunciados na ação que investiga a tentativa de golpe de Estado em 2022. A partir de segunda-feira, a PGR vai ter 5 dias para se manifestar. Em seguida, Moraes vai preparar o voto sobre cada um dos acusados. Depois, vai levar o caso para julgamento na primeira turma do Supremo. Os 5 ministros vão decidir se arquivam o caso ou tornam os denunciados réus que passam a responder por esses crimes. Ontem à noite, os advogados do ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, entregaram ao STF a defesa prévia. Afirmaram que não houve qualquer ação de Garnier para pôr tropas nas ruas para um golpe de Estado, como afirma a denúncia da PGR. Que o almirante permaneceu em silêncio durante a reunião, na qual, segundo a PGR, o então presidente Jair Bolsonaro apresentou uma versão reduzida da chamada minuta do golpe. Que esse fato comprova que Garnier não tentou influenciar os comandantes das outras forças a aderirem a uma trama golpista. E que a Marinha já afirmou expressamente que não houve qualquer ordem do almirante para a mobilização de tropas. Os advogados também afirmaram que não há provas da participação de Almir Garnier numa organização criminosa. E pediram que o julgamento saia da primeira turma e vá para o plenário do Supremo. E 3 dos 5 ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal votaram para tornar réus 3 deputados do PL por suspeita de desvio de recursos de emendas parlamentares. Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e Bosco Costa, que atualmente está na suplência.
De acordo com a Procuradoria-Geral da República, em 2020, eles pediram propina em troca de emendas parlamentares no valor de R$6 milhões para o município de São José de Ribamar, no Maranhão. A ministra Carmen Lúcia e o ministro Alexandre de Moraes seguiram o relator ministro Cristiano Zanin. No voto, Zanin afirmou que a investigação reuniu elementos consistentes em documentos, planilhas e depoimentos. Ainda vão apresentar o voto os ministros Flávio Dino e Luiz Fux. O julgamento no plenário virtual segue até terça-feira que vem. A defesa de Bosco Costa afirmou que ele não foi autor de nenhuma emenda parlamentar destinada a São José do Ribamar e que a investigação apontará a inocência do cliente. O advogado de Pastor Gil disse que o direito de defesa foi comprometido pelo acesso restrito ao material da investigação. A defesa do deputado Josimar Maranhãozinho disse que não vai se manifestar. Amanhã, uma investigação especial do Fantástico vai mostrar como agem os chamados corretores de licitações. Organizações de direitos humanos estão denunciando o assassinato de centenas de civis da minoria alauíta pelas forças de segurança do novo governo da Síria. A Federação Alauíta da Europa afirma que há uma limpeza étnica sistemática na região. Os confrontos começaram na quinta-feira. Segundo o governo sírio, o exército fazia uma operação na região de Latáquia quando teria sido atacado. Ainda segundo o governo sírio, a ofensiva seria um levante das forças ligadas ao antigo regime do ditador Bashar al-Assad. 16 militares morreram. O governo afirma que respondeu com um envio maciço de tropas. Os alauítas negam essa versão do governo. Dizem que tem sido alvo de perseguição dos sunitas radicais que tomaram o poder em dezembro passado e que são vistos por esses radicais como hereges. Segundo moradores ouvidos de forma anônima pela agência Associated Press, civis alauítas têm sido executados e as casas saqueadas e incendiadas pelas forças do governo. Já Ali Sherrar, um morador de 57 anos, falou abertamente sobre o agravamento da situação. Ele contou que fugiu da região ontem com a família. Ele relatou que mais de 20 vizinhos e amigos foram assassinados. Foi muito ruim, diz ele. Havia corpos pelas ruas. Imagens obtidas pela agência Reuters mostram dezenas de corpos jogados na rua, em Latáquia. O Observatório de Direitos Humanos da Síria diz que mais de 1.000 pessoas já morreram desde quinta-feira, entre elas mais de 750 civis. O país é majoritariamente sunita, mas foi governado por 5 décadas pela família Assad, que segue a linha alauíta. Bashar al-Assad ficou no poder por 24 anos, até ser deposto por integrantes do HTS, um dos grupos que lutavam na guerra civil do país. Ontem, o ex-comandante do HTS e hoje presidente da Síria, Ahmed al-Shara, disse: "Vamos continuar a perseguir os remanescentes do regime, que querem continuar a opressão e a tirania, aqueles que cometeram crimes contra a população e ameaçam a segurança e a paz. Eles serão submetidos a julgamento." A escalada dos confrontos preocupa a comunidade internacional. A Rússia e a Turquia alertaram que a troca de agressões ameaça a estabilidade de toda a região. A Alemanha pediu que os dois lados evitem uma espiral da violência. Em nota, o enviado das Nações Unidas para a Síria, Geir Pedersen, disse que está extremamente preocupado com os combates e fez um apelo. Peço que todas as partes evitem ações que possam inflamar as tensões, escalar o conflito, exacerbar o sofrimento das comunidades atingidas, desestabilizar a Síria e a transição política confiável e inclusiva. A Federação de Alauítas na Europa também se manifestou por meio de uma carta. Atualmente, a Síria passa por uma limpeza étnica sistemática, mas o mundo permanece em silêncio. Não se trata mais de uma guerra civil, trata-se do extermínio deliberado de uma minoria religiosa.
Hoje, a história está se repetindo, desta vez contra os alauítas. A carta afirmou ainda que os massacres contra os alauítas estão documentados. Existem imagens, relatos de testemunhas e evidências. O mundo não pode dizer que não sabia, que os alauítas não são Bashar al-Assad, não são uma facção armada, são uma comunidade religiosa ancestral que busca viver em paz. O mundo ainda tem uma chance e é preciso agir agora, antes que seja tarde demais. A instabilidade na Síria é uma péssima notícia para o governo do presidente Donald Trump, que tenta mediar diálogos para acabar com duas guerras que já estavam em curso quando ele chegou à Casa Branca. Os conflitos entre Israel e o grupo terrorista Hamas e entre a Rússia e a Ucrânia. Além disso, mais uma guerra no Oriente Médio pode desestabilizar ainda mais a região. Reino Unido, França, Alemanha e Itália anunciaram apoio ao plano árabe para a reconstrução da faixa de Gaza em 5 anos, sem a retirada dos palestinos. Os 4 países afirmam que o custo de 53 bilhões de dólares é realista e poderia melhorar as condições de vida dos moradores de Gaza. Israel e Estados Unidos são contra a proposta árabe. A Casa Branca disse que o presidente Donald Trump mantém seu projeto de deslocar a população para reconstruir Gaza livre dos terroristas do Hamas. A Rússia voltou a lançar um ataque em larga escala contra a Ucrânia. 25 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas. Mísseis balísticos de cruzeiro e 145 drones foram usados nos últimos ataques russos contra cidades no sul, no nordeste e no leste da Ucrânia. O ataque mais mortal foi na região de Donetsk. Pelo menos 11 pessoas morreram e 40 ficaram feridas, incluindo 6 crianças, depois que 8 prédios residenciais e um shopping foram atingidos. Os bombardeios noturnos mostram que Vladimir Putin não tem nenhum interesse na paz, disse a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas. Isso é o que acontece quando alguém tenta apaziguar bárbaros, afirmou o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk. Uma crítica ao presidente americano, Donald Trump, que mudou radicalmente a abordagem americana no conflito. Essa semana, os Estados Unidos suspenderam o envio de ajuda militar à Ucrânia, pararam de compartilhar informações de segurança e deixaram de repassar imagens de satélite, cruciais para monitorar o avanço das tropas russas. É como se os soldados ucranianos estivessem lutando com uma venda sobre os olhos. O presidente Volodymyr Zelensky disse hoje que a Ucrânia tem buscado a paz desde o primeiro segundo desta guerra e que propostas realistas estão na mesa. Estamos totalmente comprometidos com o diálogo construtivo, ele escreveu numa rede social. Zelensky viaja para a Arábia Saudita na segunda-feira, um dia antes da reunião entre representantes diplomáticos e militares dos Estados Unidos e da Ucrânia. Ele propõe uma pausa mútua e imediata nos ataques contra alvos de infraestrutura. Mas o último bombardeio russo já desafia essa ideia ao danificar justamente instalações de gás e energia. O Papa teve uma melhora leve e gradual no estado de saúde, segundo o Vaticano. O último boletim médico afirmou que Francisco está sem febre e que responde bem à terapia respiratória. Os médicos apontaram para uma melhora das trocas gasosas. Ainda segundo os médicos, Francisco recebeu a Eucaristia pela manhã e rezou. À tarde, alternou descanso com atividades de trabalho. Hoje também, o cardeal Pietro Parolin leu uma carta enviada pelo Papa durante uma missa na Basílica de São Pedro. Na mensagem pelo Dia Internacional da Mulher, e com data de 5 de março, Francisco pediu para continuarem apostando na capacidade de acolhimento, generosidade e coragem das mulheres. Manifestações pela igualdade de direitos e o fim da violência marcaram os 50 anos do Dia Internacional das Mulheres.
Milhares de pessoas foram às ruas em Madrid para defender a igualdade de gênero e o fim da violência contra as mulheres. O governo espanhol prometeu aumentar em 50% o número de juízes especializados em violência contra a mulher. Os atos em Paris foram convocados por associações e sindicatos em defesa da igualdade salarial. Em Londres, protestos pediam o fim do silêncio da violência contra a mulher. Na Bolívia, os protestos foram contra os casos de impunidade e começaram ainda ontem, em frente ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério da Justiça. No Brasil, manifestações no Distrito Federal traziam o lema "Ainda estamos aqui", pela vida de todas as mulheres. Integrantes de movimentos sociais marcharam pela Avenida Paulista pela ampliação de direitos e o fim da violência contra a mulher. Eles lembraram o assassinato da adolescente Vitória na Grande São Paulo. Em Teresina, atos culturais chamaram a atenção para a precarização do trabalho feminino. E um voo especial da Operação Acolhida para o Dia Internacional da Mulher transportou 140 venezuelanos com mulheres e famílias de Boa Vista até Curitiba. Mulheres brasileiras estão usando a leitura e a educação para transformar as comunidades em que vivem. E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre... O interesse da AID pela leitura surgiu na infância pobre, em Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo. Meu pai, ele era coletor de lixo, então ele achava alguns livros e levava para casa. Desde quando eu comecei a ler, eu nunca mais parei. A Ione também venceu adversidades. Moradora da periferia de São Paulo, foi mãe pela primeira vez aos 14 anos, mas nunca abriu mão dos estudos e do prazer de ler. O livro é uma coisa que faz sonhar, né? Então a gente olhava aquelas coisas, os livros e ia imaginando muita coisa. O mesmo bem que os livros fizeram para a vida da Ione, ela tenta reproduzir no trabalho aqui na comunidade. Em 21 anos de atividades, o projeto já foi uma porta aberta que ajudou mais de 3.000 crianças a trilharem novos caminhos. A ONG Capão Cidadão começou como uma biblioteca, mas a Ione logo viu que era preciso fazer mais. Nós começamos a chamar as crianças para ler e brincar. Nós vimos que eles tinham dificuldades com a leitura. Foi daí que nasceu o reforço, foi nossa primeira atividade. Hoje as aulas de balé também fazem sucesso. Ela faz balé e faz reforço, melhorou bastante depois que ela está aqui na ONG, nas notas escolares também. E quanto àquela leitora do interior paulista que a gente mostrou no início? Sem perceber, a AID descobria uma vocação. Fez faculdade e mestrado em biblioteconomia. Hoje dirige a biblioteca de uma escola pública e tem um projeto que estimula jovens do ensino médio a ler. A dedicação dela mudou a vida da Júlia, que passou na faculdade de Direito. Através dos livros, dos estudos, que a gente consegue exercer uma profissão, consegue colocar em prática aquilo que a gente aprende. As iniciativas de Ione e AID são exemplos do valor que as mulheres dão à educação no Brasil. Segundo o censo do IBGE, quase 21% das mulheres com 25 anos ou mais têm nível superior completo no país, enquanto entre os homens, menos de 16% têm a graduação completa. A leitura, ela é uma transformação na vida de uma pessoa, como foi para mim. Então eu quero que os alunos também tenham essa influência, da leitura, da literatura, principalmente a literatura clássica. Na periferia paulistana, o David supera as dificuldades. Depois que você acaba de comer, o que você faz aqui? Depois a professora fala que todo mundo vai fazer lição. E a mãe dele sonha com o futuro do filho. É a base para que eles voem e cresçam na vida, para ser alguém na vida, para falar, mãe, eu cheguei lá, eu venci. Eu sou um homem agora eu posso ter meu emprego, posso ter o que eu quiser, porque eu consegui com o meu esforço. Um cientista brasileiro está desenvolvendo cérebros em laboratório para entender melhor o funcionamento do nosso sistema nervoso. É uma pesquisa que junta o conhecimento de indígenas da Amazônia com a tecnologia espacial. O nosso órgão mais complexo é também o mais difícil de ser estudado.
Ele se desenvolve no útero e não há ferramenta que possa acessar o que acontece por lá. E depois fica protegido pelo crânio e qualquer interferência pode ser fatal. Como é que a gente pode então entender de que forma funciona o cérebro quando você realmente precisa entender? Tive o meu filho, o Ivan, né, que tem um autismo profundo, ou severo, como a gente chama, e isso passou a me motivar mais ainda para acelerar as pesquisas, né? Eu quero realmente ajudar essas famílias a ter uma qualidade de vida melhor. Alisson Mootri estudou biologia em Campinas, fez doutorado em genética na USP. Depois foi estudar na Universidade de Harvard e agora é pesquisador na Universidade da Califórnia, em San Diego. Para pesquisa, ele precisava de amostras de células de crianças autistas como o filho dele. A gente criou o projeto Fada do Dente, onde as crianças mandam o dentinho de leite para a gente, chega no laboratório, a gente isola as células da polpa, né, e usa aquelas células para fazer o que a gente chama de reprogramação celular. As células dos dentes são alteradas geneticamente e viram células cerebrais, que se desenvolvem no laboratório da mesma forma que no ventre da mãe. E a partir daí a gente cria, né, esses minicérebros daquela pessoa. Esses são cérebros humanos desenvolvidos em laboratório. Esse feito surpreendente já é hoje uma janela para estudar os mistérios da nossa consciência. Os últimos resultados dessa pesquisa, o Alisson apresentou numa palestra aqui em Austin, no Texas, no South by Southwest, o maior festival de tecnologia e inovação do mundo. Tem uma série de medicamentos, né, que a gente já descobriu que ajudam na melhor manutenção dessas redes neurais do cérebro humano e diminuem os problemas até comportamentais. São drogas já aprovadas nos Estados Unidos para tratamento de epilepsia e autismo. Só que a pesquisa avançou. Os cérebros embarcaram numa Falcon X rumo ao espaço, porque há anos está provado que os órgãos dos astronautas em viagens espaciais envelhecem numa velocidade surpreendente. A Agência Espacial Americana queria entender por quê, e o Alisson tinha suas próprias dúvidas. Para estudar um cérebro, por exemplo, que tem Alzheimer's, eu precisaria esperar 70, 80 anos. Na estação espacial, eu consigo chegar nesse estágio em um mês. Então, a gente usa a estação espacial como uma incubadora dos minicérebros e quando eles voltam à Terra, eles envelheceram o tempo que a gente precisa. Isso deu para ele uma outra ideia. Alisson foi para a Amazônia. Ali, perguntou para os sábios da floresta: o que vocês usam que é bom para a cabeça? Eles nomearam uma série de plantas. E Alisson lançou na floresta robozinhos minúsculos voadores, drones biodegradáveis, que foram atrás das plantas no meio da mata e contaram onde elas estavam. Ele recolheu as plantas, separou as moléculas, vai colocar nos cérebros do laboratório e mandar para o espaço, onde muito rapidamente poderemos saber o efeito que elas têm no processo de demência. O próprio Alisson já fez o treinamento de astronauta e deve ir para o espaço numa missão em 2026. Mas não quer ficar mais de 20 dias para não sofrer as consequências da deterioração das células. Ao mesmo tempo, construiu esse robozinho. Sabe quem está os ensinando a andar? Quem controla os robôs são os cérebros humanos criados em laboratório. Então quer dizer que um cérebro humano vai um dia poder ser um computador? Essa é uma outra ideia que a gente tem de usar, né, um cérebro humano criado em laboratório como um computador. É o que a gente chama de inteligência de organoide, né, e que pode eventualmente complementar ou até, em certas ocasiões, substituir a inteligência artificial como a gente tem. Uma mente brasileira brilhante que, inspirada pelo filho, quebra barreiras do conhecimento da mente, mas sabe dos perigos que tanto avanço pode criar. É tudo tão rápido que parece que a gente está vivendo num filme de ficção científica, porque o Alisson sabe qual é o ponto final da sua pesquisa. Eu acho que a gente vai criar um modelo de cérebro humano que vai ser consciente, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E o argumento que eu faço é: a pesquisa está caminhando dessa forma, né, para ajudar na qualidade de vida de milhões de pessoas que sofrem com doenças neurológicas. E se o custo disso é aprender a lidar com um organoide consciente, eu acho que vale a pena. Que incrível e quantas possibilidades, né? Quando você junta perseverança, disposição e inteligência. Ciência. Ciência. A seguir, os gols de sábado na reta final dos estaduais. Milhões tomam as ruas para mais um dia de carnaval. Não acabou, não.
O clima de carnaval continua nesse fim de semana em várias cidades do Brasil, com blocos levando multidões às ruas. Nossa maior festa desperta muitos sentimentos. Alegria, vida, tudo de bom, felicidade. E por isso mesmo é tão difícil dizer tchau. Quem é que inventou isso? E que tal esse plantão deste carnaval? Olha, eu tô aqui tentando entrevistar o máximo possível, porque o carnaval só termina amanhã, meia-noite. Uma semana depois do início do carnaval, as ruas de Belo Horizonte ainda parecem viver o auge da folia. 16 blocos saíram hoje na cidade. Esse homenageou o cantor britânico David Bowie e também celebrou o Dia Internacional das Mulheres, com músicas de Rita Lee e Gal Costa. Pra mim, o carnaval podia ser o ano todo. No centro da capital mineira, a atração foi o bloco do Malvadão, do cantor Xamã. Em São Paulo, mais de 80 blocos desfilaram, com opções para todos os gostos. Para as crianças e para quem curte dançar no meio da multidão. A banda Baiana System levou o Navio Pirata, sensação no Carnaval de Salvador, para a região do Ibirapuera. No Recife, um bloco formado só por mulheres mostrou a tradição das orquestras de frevo e ainda teve cortejo ao som do maracatu. Dezenas de blocos desfilaram neste sábado aqui no Rio. Dá para dizer que no expediente do carnaval, hoje foi dia de hora extra. E ninguém está reclamando de ficar mais um pouquinho. Muita emoção, muito amor, carioca. Eu sou apaixonada por isso tudo aqui. Os fãs acordaram cedo para ver o bloco da Anitta, que reuniu mais de 1 milhão de pessoas, segundo a Prefeitura do Rio. A cantora encerrou a maratona de shows em várias capitais, com hits da carreira e um repertório especial de carnaval. No público, cariocas e turistas de várias partes do Brasil e do mundo. Rio Grande do Sul! Maravilhoso! Amamos! Tá ótimo! Pro carnaval, nunca é adeus. É só um até logo. Ano que vem tem mais. Tá acabando, né? Acabando. Mas é bom, é a lembrança pra ter energia pro ano que vem, né? Que vai ter. E amanhã é dia de esporte espetacular, ainda em clima de carnaval. O Cerro Porteño do Paraguai enviou uma carta ao Palmeiras para se desculpar pelos atos de racismo cometidos por torcedores do clube. Os jogadores Luigi e Figueiredo foram vítimas de racismo durante o jogo da última quinta-feira pela Libertadores Sub-20. Na carta enviada ao Palmeiras, o Cerro Porteño se comprometeu a punir os envolvidos caso sejam sócios do clube. Também informou que vai pedir a ajuda da polícia e do Ministério Público do Paraguai para identificar os agressores. E vai pedir às autoridades para proibir esses torcedores de frequentar estádios no país. Amanhã a Globo mostra a Supercopa do Brasil Feminina a partir de 3:50 da tarde, horário de Brasília. Esta semana teve início a Supercopa Feminina, primeira competição da temporada. O torneio chega à 4ª edição com o maior nivelamento entre os clubes desde a criação. A Supercopa tem o mérito técnico, né? Equipes muito fortes, mas também equilibrando esse aspecto que é importante de desenvolvimento do futebol feminino. O Corinthians venceu as 3 primeiras edições, 2 com Arthur Elias no comando, hoje o técnico da seleção brasileira. O atual tricampeão estreia amanhã em Porto Alegre contra o Grêmio. O domingo terá rodada dupla. O Flamengo enfrenta o Real Brasília no Distrito Federal. Agora o ano está todo completo. A Supercopa Feminina, começando agora. O Brasileirão a partir de 23 de março, vai até novembro. Os estaduais só no segundo semestre, começam em agosto. E a grande novidade da temporada, a Copa do Brasil Feminina, com 64 equipes, entre maio e novembro. O calendário cheinho tem um objetivo lá na frente:
fortalecer a modalidade no país de olho na Copa do Mundo de 2027, que será no Brasil. Foi o que atraiu a colombiana Daniela Montoya, uma das melhores jogadoras da América do Sul. Reforço do Grêmio para a temporada. É muito atraente que o Mundial seja aqui, disse Montoya. Também tem o calendário brasileiro que nos dá a chance de competir o ano todo. O maior investimento do Corinthians também veio de fora, mas é brasileiríssima. Andressa Alves retorna ao Brasil após uma década entre a Europa e os Estados Unidos. Eu vi a evolução que está tendo, no futebol feminino. Fiquei 10 anos fora, então eu recebi o convite do Corinthians. Foi bem fácil dizer sim. Cristiane disputou 4 edições de Copa do Mundo pela seleção. Principal jogadora do Flamengo, a atacante espera que o país aproveite os holofotes pelos próximos anos. Vai valer muito de como a gente vai aproveitar essa Copa aqui, o quanto a gente vai incentivar mais ainda a modalidade, o quanto a gente vai criar oportunidades para as meninas, para a nossa próxima geração. Que terá calendário cheio para mostrar o talento e o carisma que só a gente tem. E agora há pouco o Cruzeiro eliminou o Bahia nas quartas de final da Supercopa Feminina. A goleira Dida passou direto e Letícia Ferreira cabeceou. A zagueira afastou, mas a bola já tinha entrado no gol. Cruzeiro 1, Bahia 0. Em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul começaram as finais dos estaduais. No primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho, o Internacional saiu na frente do Grêmio. Carboneiro aproveitou a sobra e chutou no canto para fazer 1-0. Depois, o próprio Carboneiro cruzou para o Alan Patrick definir a partida. Internacional 2, Grêmio 0. Pelo Campeonato Mineiro, o Atlético levou a melhor sobre o América no primeiro jogo da final. A Arana cruzou e a bola entrou depois da falha do goleiro Jori. 1-0 Galo. Bianco aproveitou o passe do Scarpa e ampliou. Gabriel Menino cruzou e Lianco de cabeça fez o segundo dele, terceiro do Atlético. Rony recebeu o lançamento, ganhou na corrida e fechou o placar. Atlético 4, América 0. Em Pernambuco, primeira partida da semifinal do estadual. Clássico entre Sport e Santa Cruz. O Sport saiu na frente. Gonçalo Paciência chutou e o goleiro Rô Kennedy não segurou 1-0. Depois da cobrança de escanteio, João Silva marcou de barriga. E Sport 2, Santa Cruz 0. No Campeonato Cearense, o Fortaleza eliminou o Ferroviário com esse gol de Lucero e está na final. Assim como o Vitória, que venceu o Atlético para garantir vaga na decisão do Campeonato Baiano. Janderson fez o primeiro, Thiaguinho o segundo e Carlinhos o terceiro. Vitória, finalista 3, Atlético da Bahia 0. Semifinal do Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco no Maracanã. Coutinho cobrou falta na área, Lucas Freitas tentou dominar e na sobra, Nuno Moreira fez 1-0 Vasco. O Flamengo empatou com Bruno Henrique, 100º gol dele pelo clube. Luiz Araújo aproveitou o rebote, driblou o Hugo Moura e virou para o Flamengo. Flamengo, pelo 7º ano seguido na final do Carioca 2, Vasco 1. O Jornal Nacional fica por aqui. Hoje, depois do BBB, a TV Globo exibe o show de abertura que antecede o desfile das campeãs do Rio. E o Multishow transmite o show de abertura e o desfile das campeãs. Os assinantes do canal também podem assistir a transmissão no Globoplay. Uma boa noite e um feliz Dia da Mulher para cada uma de vocês. Feliz Dia da Mulher, uma boa noite para você e um ótimo domingo.